Olá, boa tarde, todo mundo que está ao vivo. Já passamos de meio-dia aqui, bom dia, boa tarde. Estamos no Sustain Talks, episódio número 14, Construindo um Mundo Circular, Políticas, Desafios e Inovações. Como todo mundo já sabe, eu adoro o tema de economia circular, já falei uma vez aqui, só que de um ponto de vista mais de conceito, e hoje eu trouxe o Flávio. Primeiro, muito obrigada, Flávio, por aceitar o convite. O Flávio daqui a pouco vai se apresentar, eu já vou passar para ele se apresentar, mas, de novo, só para relembrar, Sustain Talks, ao vivo aqui, 45 minutos de conversa. Eu vou fazer a primeira pergunta, o Flávio já começa se apresentando e respondendo, e ao longo da nossa conversa aqui, fiquem à vontade para mandar comentários, mandar perguntas, tá? Que a gente vai fazendo essa interação. Bom, o Flávio, ele vai se apresentar, mas ele é professor, consultor, trabalhou muito tempo na CETESB, agora aí está junto com o G20, com outras iniciativas, o Pacto Global, então vem trabalhando com esse tema de economia circular, resíduos e produção mais limpa durante já há bastante tempo, tá? E aí, para a gente começar, eu queria que o Flávio colocasse aqui a visão dele, né? Como é que você vê as políticas públicas e esses grandes compromissos internacionais como forma de incentivo de uma economia circular nos diferentes países. Então, obrigada, Flávio. A palavra é sua. Bem, boa tarde a todas e todos. E muito obrigada pelo convite, Andressa. Para mim é um prazer, é uma satisfação falar para vocês de economia circular, assunto que tem dominado a minha agenda nos últimos tempos, né? Você já me apresentou mais ou menos, então, assim, só para pontuar, né? Eu sou professor universitário, dou aula no doutorado de Direito Ambiental Internacional na Universidade Católica de Santos, onde a gente tem uma linha de pesquisa em economia circular, dentro, inclusive, dos regimes ambientais internacionais. Então, o que a gente entende é que uma forma muito importante de difundir e tornar mais aplicada a economia circular é por meio desses acordos multilaterais ambientais. A gente pode estar falando aqui desde a Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, mas também do novo Acordo Global dos Plásticos, que está sendo negociado, ou de outras convenções, como Basileia, Roterdã e Estocolmo, para quem conhece. Mas é só para dizer que existe um escopo amplo de internacionalização dessa agenda que deve nos ajudar, e a gente já pode falar um pouquinho disso. Paralelo a isso, eu também atuo como consultor, basicamente de entidades e empresas, né? Você citou aqui o G20, tenho trabalhado com Nações Unidas, CNI, Fiesp, entidades de classe, e também empresas individuais, muito tentando internalizar a economia circular como uma estratégia. E uma coisa que a gente sempre fala é que as pessoas muitas vezes fazem algo de economia circular, mas não percebem, né, Andressa? Acho que na tua trajetória você também já deve ter passado por isso várias vezes. E aí o que acontece é a gente, primeiro, perceber e reconhecer isso, para que a gente se aproprie do conceito e as empresas percebam que isso não é nenhum monstro, né, um bicho de 7 cabeças, mas sim algo para o qual elas já estão, muitas vezes, até preparadas para começar. E aí, no segundo momento, obviamente, num arcabouço, vamos chamar assim, de melhoria contínua, melhorar essas iniciativas. Então, o sujeito já faz alguma reciclagem, bem, vamos melhorar essa reciclagem, vamos pensar em talvez evoluir para um modelo de reuso, ou enfim, outras estratégias da economia circular. E nessa trajetória, né, Andressa, eu tenho tido a oportunidade de interagir com pessoas de diferentes conhecimentos e formas de atuação. E a primeira coisa que eu ia trazer já, começando a te responder, é que a gente percebe um movimento crescente da economia circular. Sabe que há muitos anos atrás, acho que era 2012, 2014, foi a primeira vez que eu comecei a lidar com o termo economia circular per se. E eu na época, eu já trabalhava com outros assuntos da sustentabilidade, especificamente meu mestrado foi em avaliação de ciclo de vida, então eu já tinha muito essa visão, né, que a economia circular utiliza, mais abrangente, holística, e minha primeira impressão foi, puxa vida, mas isso a gente já faz, né? Isso eu já conheço. Tem gente falando disso desde a década de 60, né? Você pegar o pessoal idealizador, por exemplo, da ecologia industrial, como conceito, isso vem lá dos anos 60 e a economia circular, na verdade, revisita tudo isso. Então, uma coisa muito importante da gente perceber quando a gente fala de políticas públicas e iniciativas mais amplas de economia circular é que elas se aproveitam de um movimento que já não é de hoje. Ela revisita, mas num outro patamar. E o grande diferencial desse patamar, que é justamente onde eu acho que as políticas públicas têm um papel muito importante, é trazer isso para o mainstream econômico. É falar
falar diretamente para quem está na economia produzindo, atuando e gerando emprego, gerando bens e serviços para as pessoas. Não só empresas, mas também governos locais, entidades, porque, na minha opinião, sabe, eu acho que existe aí um grande desafio de mostrar que a gente pode colocar a economia circular no centro de diversas estratégias, não só ambientais, mas de desenvolvimento. E aí, só para ser objetivo na tua resposta, a gente tem aqui no Brasil um movimento muito importante que é reflexo de movimentos em outros lugares. Então, países como o Japão ou grupos de países como a União Europeia já têm estratégias escritas na forma de políticas, diretivas, né, no caso da União Europeia, para a implementação da economia circular. Isso já vem com certa maturidade. A Europa tem aí uma sequência de documentos, desde estratégias até planos práticos de ação em economia circular, alguns deles já com resultados medidos. Então é interessante perceber que hoje o Brasil, ele meio que se aproveita também desse aprendizado que pode ser feito a partir de experiências de outros países, porém, uma necessidade importante de ajustar isso para as nossas condições locais. Então, aqui no Brasil, para quem não conhece, hoje existe um projeto de lei, 1874, de 2022, que foi aprovado pelo Senado Federal e agora está na Câmara dos Deputados para votação. A gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, né? O Legislativo tem seus próprios ritos, mas a gente espera que não seja um processo muito demorado, porque essa política, né, um grande marco, na verdade, ela traz princípios, mas também traz já alguns desdobramentos práticos importantes. Só para citar aqui, ela traz a criação de um Fórum Nacional de Economia Circular, onde terão assento não só o governo, mas a sociedade civil, as empresas, as instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento. Então, é um lugar para troca de experiências e busca de soluções adequadas para o nosso país. Depois, tem alguns instrumentos bem práticos. Vou dar um exemplo aqui, que é o direito ao reparo. O direito ao reparo é um ponto fundamental das estratégias de economia circular. A França faz isso muito bem já há algum tempo, tem legislação própria bastante interessante, e agora no Brasil a gente começa a discutir isso. Então, é só para pontuar que a gente tem avanços importantes, provavelmente aqui no Brasil isso vai se repercutir nos próximos meses, e paralelo a isso, a sociedade civil tem feito também algumas coisas. A gente tem as normas ISO, que devem ser lançadas, estão prometendo ainda esse mês, né? Vamos ver se vai. E aí a gente tem uma tradução aqui ao português pela BNT já prometida para o começo do segundo semestre. Paralelo a isso também, o Ministério do Meio Ambiente está elaborando uma estratégia nacional de economia circular e individualmente entidades, associações e até mesmo empresas já têm estratégias, planos e ações práticas de economia circular. Então, eu vejo com muito bons olhos o que está acontecendo e acho que a gente tem tanto progressos já obtidos do ponto de vista mais estratégico, quanto questões práticas que provavelmente em breve vão ser desdobradas e a gente vai começar a ver esse resultado no dia a dia das empresas e, se Deus quiser, vamos poder acompanhar isso pela mídia, né? Sim, eu acho, você falou um ponto aí que eu gosto bastante, né? Não é que é uma coisa completamente nova, ela vem uma evolução. Isso é bom, porque a própria economia circular prega isso, né? Então, da gente reinventar, trazer novos significados para os resíduos, para as matérias-primas, então que bom que a gente está evoluindo conceitos. Você trabalha bastante tempo com produção mais limpa, que acho que foi lá na origem, até um trabalho de graduação que eu orientei, que tem a ver com economia circular na moda, a gente falou bastante disso também, essa conexão, mas queria que você falasse, explorasse um pouco, né, o que evoluiu em relação a esses conceitos de produção mais limpa. Gosto do que você falou, que acho que a economia circular, para mim, e antes, quando eu comecei a trabalhar com isso lá em 2009, 2010, era ciclo fechado, né? Então, você deve lembrar de ciclo fechado, que foi evoluindo, mas ele vem com uma questão de resíduos, né? Como é que eu tenho um lixo zero, como é que eu não gero lixo, não gero resíduo, reaproveito resíduo, e aí vem todo esse desdobramento de circular, de produção mais limpa, que tem a ver com eficiência também, eu gosto de conectar isso com eficiência, mas que começa a ir para um outro patamar, como você mesmo colocou, de gerar novos modelos de negócio, novas possibilidades de negócio, gerar inovação. Me traz um pouco mais desses elementos aí, do que evoluiu, já que você está nesse tema, e quais são os desafios, né, em relação às pautas e às prioridades nessa agenda. Perfeito, Andressa. Eu acho assim, primeiro só o comentário da tua primeira fala, que eu achei bem legal. De fato, a economia circular, às vezes,
traz uma nova visão, mas perante práticas quase que resgatadas do passado, né? Se a gente pegar um caso emblemático do reuso de garrafas de vidro, essa situação, né? Eu, quando era criança, tinha em Mas casa o novinhos conjunto... não vão lembrar disso, O né, pessoal Flávio? não conhece, mas a gente que já passou aí do Cabo da Boa Esperança, a gente já sabe, né, Andressa, que quando a gente era criança, você ia comprar cerveja ou refrigerante na padaria, no bar, em algum lugar, você tinha que levar o chamado casco. Era a garrafa vazia que você devolvia e comprava cheia, supostamente com desconto. Isso é uma estratégia que tem nome, né? Chama depósito reembolsável. Isso é uma estratégia muito importante e que agora está virando lei na Europa. Então, assim, é interessante perceber que, até do ponto de vista conceitual filosófico, a gente está recirculando práticas do passado. E para nós, e vale uma menção, por isso que eu fiz questão de ressaltar isso, Andressa, para o Brasil, isso abre uma janela de oportunidades muito bacana ao reconhecer e valorizar e tentar trazer numa outra escala e numa outra roupagem saberes das populações tradicionais. A gente tem aqui no Brasil uma riqueza enorme que a gente valoriza muito pouco desses saberes. Eu estou falando aqui de indígenas, estamos falando aqui de populações ribeirinhas, estamos falando de gente que há muito tempo tem práticas ligadas ao meio natural e que precisam ser revalorizadas, seja na agricultura, seja na pecuária ou mesmo nas atividades produtivas. Outro dia eu estava vendo um caso super interessante da Amazônia, da cadeia do pirarucu. E aí era um projeto, né, na verdade, onde eles tentaram aumentar o valor agregado dos subprodutos do pirarucu para aquelas comunidades tradicionais, mas a partir do que os avós deles já faziam. Então é muito interessante perceber isso, porque, na minha opinião, o Brasil tem uma possibilidade de se colocar de uma forma muito privilegiada no cenário internacional, se a gente conseguir valorizar esses saberes. É mais ou menos um equivalente com o que a gente tem passado há algum tempo já dentro do arcabouço da diversidade biológica, na Convenção da Diversidade Biológica, com os ativos da natureza que hoje fazem parte de uma série de produtos que a indústria utiliza, né? Princípios ativos, odores e fragrâncias que vêm muito do saber tradicional dessas populações. Agora, você perguntou de produção mais limpa, né? Na verdade, eu trabalhei bastante com produção mais limpa e, para quem não conhece o conceito, basicamente a produção mais limpa pregoa que você produza mais com menos impacto. É você aumentar a produtividade do recurso natural. Isso em inglês tem um nome de resource efficiency, né? Um nome muito bonito para você tentar extrair mais daquilo que você já tem. Então, você está falando de reuso de água, reciclagem de resíduos, eficiência energética, estratégias desse tipo, que no conceito da produção mais limpa, surgido lá em 1992, mais ou menos, na esteira da Rio 92, ele tinha muito esse foco. Dentro da sua empresa, nos seus processos produtivos, você fazer diagnósticos e propor intervenções que melhorem a forma como a gente usa o recurso natural para chegar onde a gente quer, consumindo menos, gerando menos impacto, poluição e emissões de gases de efeito estufa, por exemplo. Agora, isso, no conceito da década de 90, sempre foi muito restrito à instalação produtiva. Então, eu estou olhando o meu processo dentro da minha fábrica. Com o passar do tempo, se percebeu que isso não é mais suficiente. E isso foi evoluindo, a tal visão do ciclo de vida veio, e agora, com a economia circular, fica ainda mais claro que, para as empresas poderem ser chamadas ou se considerarem minimamente circulares, né, a gente tem que ter, primeiro, um olhar óbvio para as próprias operações. Mas isso não basta. É preciso ir além. A gente precisa começar a olhar o produto, a cadeia produtiva, né, que a gente chama de upstream e downstream, ou seja, como é que meu fornecedor produziu aquela matéria-prima, como é que meu cliente, meu usuário vai desenvolver o uso do produto e trabalhar nessas vertentes. A gente já tem isso acontecendo em vários casos, né, Andressa? A gente pode, por exemplo, pegar a cadeia do agro, o pessoal hoje está aí se desdobrando para atender legislações europeias que exigem, por exemplo, a rastreabilidade das cadeias produtivas do agronegócio. Então, hoje você, para vender uma peça de carne congelada no mercado europeu, precisa comprovar que não houve desmatamento para a criação daquele gado, né? E assim sucessivamente em várias cadeias.
Isso nem é novo, né? A cadeia do papel já passa por isso há décadas. E agora isso está vindo para outras cadeias produtivas, muito por força da legislação europeia. Mas isso precisa ser feito também com um olhar muito além do compliance. Precisa ser feito com um olhar de uma sustentabilidade mais profunda e que inclua também os nossos consumidores. E aí eu já vou começar a trazer um primeiro grande desafio que você perguntou também, né? Eu acho que um grande desafio é, como sempre na questão ambiental, educação e conscientização para o engajamento. Então não basta só falar que é importante, sensibilizar quanto à proteção do ambiente, mas também informar o consumidor de como ele pode contribuir e qual é o papel dele nessas novas cadeias circulares. Porque muitas das estratégias circulares dependem totalmente da participação do cliente, né? Seja, por exemplo, devolvendo um resíduo eletroeletrônico numa urna de logística reversa, seja, por exemplo, fazendo reuso da sua embalagem, levando a embalagem vazia para trazer a outra cheia. E isso exige um esforço, as pessoas precisam estar preparadas para isso. Então, eu acho que o primeiro desafio é avançar na maturidade das pessoas para que elas deixem de ser consumidoras e se tornem usuárias dos produtos. Isso inclui uma série de questões até subjetivas, né, quanto a abrir mão da posse do produto. Aquela situação, eu preciso ter um carro ou eu preciso me locomover, por exemplo, com um carro de aplicativo? Né? Hoje em dia, a nova geração, acho que muitos talvez aqui estejam nos ouvindo, mas eu tenho alunos na universidade da faixa aí dos seus entre 18 e 20 anos que não tem a menor intenção de ter um carro. Para que eu quero um carro? Eu, quando preciso, peço um por aplicativo, no máximo alugo um por um dia, né? Hoje tem plataformas também de aluguel rápido de carro. Então, assim, eu compartilho, eu não preciso ter o meu. E assim sucessivamente, a gente vai vendo que a economia circular vai exigir uma nova categoria de clientes para as empresas. E educar as pessoas para essa nova forma de consumo muito mais sustentável, num estilo de vida muito mais sustentável, talvez seja o primeiro dos grandes desafios. Porque de nada adianta a empresa ter um produto retornável ou compartilhável se o consumidor não está disposto a compartilhar ou reutilizar. Então, talvez aí a gente tenha um primeiro ponto para as empresas trabalharem, né? Acho que sim, tem alguns pontos aí que você falou, né? A economia circular, ela parte do pressuposto que eu mudo a lógica, né? Eu extraio, uso, jogo fora para como é que eu reaproveito. E o problema, ou seja, a não circularidade, ela acontece lá no design, né? Então, não é depois que eu produzo. Acho que essa é a diferença também, talvez um conceito de produção mais limpo, você estava olhando só depois de produzir, durante a produção. É como é que eu olho antes, como é que eu penso minha cadeia como um todo. Essa visão de olhar ampliado, eu vejo que é um dos grandes, concordo com você, é um dos grandes evoluções, é uma necessidade, e ao mesmo tempo é uma dificuldade, porque a gente está acostumado, a gente foi criado para olhar para o próprio umbigo, né, desde de criança e tal, então o nosso sistema educacional, isso reflete nas empresas, tanto que boa parte do que eu vejo assim, é difícil a cadeia. É difícil porque a gente não está acostumado, mas dá para fazer. É nossa responsabilidade fazer, né? Então, acho que aí tem esse ponto bem importante de visão de cadeia ampliada. E uma outra coisa que aí eu vou pegar o gancho do que você, que o lixo é uma invenção humana, né? Na natureza não existe lixo. E você trouxe aí essa questão dos saberes tradicionais, da gente retomar isso. Outro dia eu estava numa conversa que alguém falou, é sobre ir para Marte, né? Se vale a pena ir para Marte ou não, estão preparando. Eu falei, eu estou um pouco me importando se vai para Marte, mas o que eu gosto das experiências que tem dessa questão de montar uma base em Marte? Eles estão fazendo simulações aqui no planeta Terra, né? O desafio é como é que você vive com pouco recurso, quase sem recurso, reaproveitando ao máximo, porque não dá para você jogar fora, você não tem outro. Acho que esses aprendizados podem trazer coisas muito boas para a gente. E veio uma pergunta aqui nesse meio termo, você acabou falando de compartilhamento, né, que era um tema que a gente ia falar daqui a pouco, que é essa, qual é a diferença entre responsabilidade compartilhada e responsabilidade estendida? A gente está falando de cadeia, a legislação de resíduos sólidos, ela traz isso. Me comenta um pouco desta parte, dessa diferença. Perfeito, Andressa. Antes de responder a Luana aqui, eu só vou fazer um comentário sobre a sua fala, porque eu acho isso muito importante. Essa mudança de olhar da economia circular, né, para ir além do conseguir resgatar valor, e sim manter e segurar o valor das coisas, isso é muito importante.
Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala de produção mais limpa, a gente está muito atrelado a ter exatamente formas de reaproveitamento otimizadas. Então, eu vou reciclar, vou reutilizar, vou compostar, eu vou fazer biodigestão. E a economia circular fala assim, tá bom, isso é um primeiro passo importante, mas paralelo a isso, a gente tem que, como você disse, né, Andressa, projetar produtos para isso. A gente tem que pensar modelos de negócios apropriados para isso. Então, essas outras vertentes da economia circular são fundamentais e sem elas, a gente não vai conseguir, na minha opinião, evoluir em escala para uma sociedade mais circular. A gente não pode viver de recuperar aquilo que a gente não conseguiu deixar de jogar fora. A gente talvez precise criar, né, e eu falo isso porque tenho participado muito do debate da poluição pelos plásticos, e lá tem uma fala que a gente recorrentemente repete, né, que é mais ou menos assim, a gente precisa pensar um mundo onde o plástico nunca vire lixo, sabe? Assim, o plástico ele não é per se um material ruim, ele é um material que é mal utilizado para coisas descartáveis. O problema não é ser plástico, é ser descartável. Então, assim, se for falar, por exemplo, de uma embalagem reutilizável, talvez o plástico seja um bom material se você puder lavá-la e devolver, enfim, né, promover uma forma de reuso. Então, é disso que a gente está falando, em evoluir para olhar para a sociedade por outro ângulo. E aí, só antes de responder mais um aspecto, o recado duro para as empresas é o seguinte: o mundo já mudou, pessoal. Já estamos num outro patamar, a sociedade já é diferente, as novas gerações, falo porque eu tenho uma filha de 10 anos, já tem outra visão completa da situação, da circunstância e do próprio hábito de consumo. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Bem, respondendo a Luana objetivamente, Luana, essa é uma discussão conceitual do mundo do direito bastante complexa. Eu vou dar a minha opinião, que não é unânime, tem muita gente que eu, inclusive, respeito com opiniões diferentes, mas, para mim, o que acontece? A responsabilidade compartilhada é um conceito que, até onde eu sei, só existe na legislação brasileira. Ela diz que a responsabilidade pelos resíduos é distribuída, compartilhada por todos aqueles stakeholders da cadeia produtiva e de consumo. Então, você atribui responsabilidades ao fabricante, distribuidor, comerciante, importador e também ao município e ao cidadão. Por outro lado, a responsabilidade estendida do produtor é um conceito que surgiu na Europa, é a base da legislação europeia de equivalente nosso à logística reversa, né? E ela é muito clara ao dizer que a responsabilidade dos produtos e embalagens ao final da sua vida útil é do fabricante ou importador, que é o chamado produtor. Então, é quem põe no mercado que tem que resolver. Conceitualmente, eu defendo que as responsabilidades são sempre compartilhadas. No mundo interconectado como o nosso, não dá para achar que uma prefeitura vai conseguir fazer coleta seletiva e reciclagem sem alguma conexão com quem fabricou aquela embalagem. Até acontece, mas não é o que deve acontecer. Por outro lado, do ponto de vista operacional da política pública, eu acho pessoalmente muito complicado nós não termos na legislação brasileira a responsabilidade estendida do produtor. Minha concepção é que a responsabilidade estendida do produtor, ela faz parte da responsabilidade compartilhada. Só que ao não falar isso na legislação, eu delego estas definições a acordos e a negociações setoriais que nem sempre conseguem evoluir como a gente gostaria. Então, eu acho que cria um impasse operacional na política pública. Na minha opinião, a gente teria uma negociação facilitada se eu conseguisse estabelecer um responsável. E aí, com base nesta responsabilidade atribuída, eu conseguiria ter mais poder de barganha na negociação dos acordos setoriais em termos de compromisso de logística reversa. Mas esse é um aspecto, viu, Luana, muito específico da nossa Política Nacional de Resíduos e da operacionalização da logística reversa no Brasil. E tem muita polêmica a respeito disso. Agora... eu concordo com o Flávio, tem aquela máxima popular, né, de cachorro com dois donos morre de fome, e é isso, quando você não tem um responsável, é responsabilidade de todo mundo, tá bom, de todo mundo, mas quem lidera, né, quem que
eu acho assim, quem que tem o maior poder ou competência para atuar em cima, para liderar essa atuação. Um exemplo, né? A coleta é um serviço do município e tudo mais, mas assim, pouco adianta eu coletar resíduos se eu tenho misturas de materiais, se eu não consigo reaproveitar isso depois, e aí também meu filho, nossos filhos estão na mesma escola, né, Fábio? Então tem essa questão aí, vai separar o lixo em casa, né, o resíduo, aí sempre vem, isso é no reciclável ou no não reciclável, e aí às vezes vem conceitualmente da escola que, isso é reciclável, isso seria o reciclável que não é orgânico, mas aí como eu estou nessas cadeias, então eu sei que não adianta ir para o lixo reciclável, porque isso não se recicla, não tem viabilidade ou econômica ou técnica, enfim. E aí a gente tem os conceitos, né, que a gente pode aplicar. Design for disassembly, que é aquele, como é que eu penso o design já para desmontagem, para reaproveitamento, como é que eu penso em materiais que sejam passíveis mais de reaproveitamento, né? Então, isso está na mão do produtor. A coleta do poder público. Então, cada um tem a sua responsabilidade na cadeia, né? Eu acho que, mas de fato, Flávio, não é uma coisa pacífica, tem várias interpretações, e às vezes uma palavrinha dá a diferença entre qual é o meu mandato na hora de cobrar e na hora de agir, né? Andressa, só um comentário complementar. O que acontece, na minha opinião, é que o legislador, no caso da política de resíduos aqui do Brasil, foi muito feliz ao criar um marco legal extremamente moderno, extremamente democrático. Ele acredita piamente na negociação, no processo negocial antes da regulação direta pelo Estado. O que eu acho incrível. O único problema é que, na prática, não funciona para todo mundo. Tem cadeias onde funcionou super bem, você conseguiu fazer essa divisão da responsabilidade compartilhada nos documentos que vieram em seguida, os acordos, os termos de compromisso. Em algumas cadeias não deu certo. Então, eu acho que tinha que ter uma rede de proteção regulatória, tinha que ter algum tipo de parágrafo no artigo dizendo assim, quando não der certo, vale a responsabilidade estendida do produtor, sabe assim? E aí cumpra-se a lei. Porque senão a gente fica no processo negocial que pode não ter fim. E aí a conclusão vai depender da posição quase política do governo que está ocupando aquele mandato. E aí pode ter uma outra diretriz a julgar, e você deixa o resultado da política pública, às vezes, na decisão de pessoas que não necessariamente têm um olhar tão cuidadoso para a questão, né? Mas é isso que você falou, Andressa. Eu acho que a gente precisa começar aí a criar esses canais. Agora, sim, só para a gente fechar o assunto logística reversa, eu sou um grande otimista, né? Eu trabalhei bastante com logística reversa, ainda trabalho, faço tanto consultoria quanto aulas ligadas ao assunto bastante frequência, e eu vejo uma importante evolução do assunto no Brasil. O problema é que a gente compara com a Europa, né? A Europa que há 30 anos já tem esse marco, a Europa que tem renda per capita muito acima da nossa, que tem uma infraestrutura que já funciona, né? Vamos lembrar que no Brasil 40% de todo o lixo vai para lixão, 40% é quase metade, né? Na Europa isso praticamente não existe. Então, assim, temos alguns outros desafios que tornam a coisa muito mais difícil. Mas mesmo assim, né, grandes distâncias, por exemplo, né? Mas mesmo assim a gente tem conseguido excelentes resultados e eu acredito muito que a gente está agora vindo numa nova onda, né? O Ministério do Meio Ambiente anunciou para mês que vem 5 novos decretos para resíduos, então a gente está acompanhando e vendo uma evolução legislativa. Eu acho que em breve teremos boas novidades para poder discutir também, né? Esse ponto que você trouxe, foi ótimo você ter tocado nele, porque eu gosto bastante também de lembrar. Às vezes fala, a Europa é mais evoluída, o Japão é mais evoluído. É porque as pessoas são mais evoluídas? Não, é porque a lei veio antes. Então, o Japão tem lei de resíduo por ter uma restrição de território desde 1900, eu não lembro se é bem no começo, né, do século XX. A Alemanha, de 1972, a legislação de resíduos, né, e a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010, então ela é recente, e ainda com seus desdobramentos. Eu acho que isso, por um lado, pode ser uma desvantagem, que é isso, eles estão mais evoluídos sim, tem práticas, mas porque isso já é exigido há mais tempo. Por outro lado, tem a oportunidade, que foi o que você falou, a gente tem a oportunidade de já começar de construir com um jeito mais moderno, com tecnologias que não existiam antes, uma conectividade, e com os desafios de um país continental como é o Brasil,
E aí, só para a audiência aqui, quem não está muito familiarizado, diferença de lixão e de aterro sanitário, né? Às vezes a gente fala 40% vai para lixão. Lixão, ele não tem uma série de controles de como se deposita, da onde vem para onde vai o churume, enfim. Já o aterro sanitário, ele é um destino adequado, né, com todos, mas não adequado se a gente for pensar em reaproveitar os materiais, né, Flávio? E aí tem uma coisa muito importante que você falou, sabe, Andressa? E aí eu até vou fazer referência àquele meme que a gente tem, às vezes, que mostra assim, a fila de quem quer mudar o mundo, cheio, né? A fila de quem está disposto ao que é necessário para mudar o mundo, tem ninguém. Porque esse é o problema. E aí eu volto na questão da educação e da sensibilização, né? Por exemplo, eu quero uma boa gestão de resíduos, isso custa caro. As pessoas precisam, e até importante falar disso, a gente tem que se dissuadir de uma fake news de que a reciclagem se paga. Existe um valor intrínseco dos materiais que você vende quando você recicla lá, a cooperativa de catadores, separa e vende. Legal, mas esse valor de venda não cobre, para quase totalidade dos casos, os custos da coleta, do tratamento e principalmente da inclusão social. Alguém tem que pôr dinheiro. E isso, sabe, Andressa, na questão ambiental, quando a gente estuda academicamente meio ambiente, isso tem nome. Chama internalizar as externalidades. Basicamente é o seguinte, hoje o custo de não ter esses cuidados está sendo arcado pela saúde das pessoas, pela degradação ambiental. É um dano. Né? Estamos aqui vivendo uma situação dramática no Rio Grande do Sul, muito motivada ou exacerbada por questões ligadas a desmatamento, a falta de atendimento de código florestal e etc. Então, assim, existe uma causa e consequência que as pessoas precisam entender. E existe também uma necessidade da gente assumir alguns custos se eu quero que algumas coisas sejam feitas. Então, eu estou dizendo isso porque a gente já fez alguns trabalhos, inclusive, né, com relação a resíduos sólidos, do tipo assim, você gostaria que a sua cidade tivesse 100% de coleta seletiva, compostagem, sei lá o quê? Sim. Você estaria disposto a pagar R$ 50 por mês de taxa de lixo? Não. Não. Aí você fala assim, você quer que pague como? O catador precisa ser pago, o caminhão que passa na sua casa precisa ser pago. Então, existe um custo. Você pode reduzir a despesa vendendo material reciclado, mas salvo raríssimos casos, você não cobre o custo completo. Alguém tem que pôr dinheiro. Pode ser o cidadão, pode ser o consumidor. Então é importante também falar isso. Na Europa, as coisas funcionam porque o cidadão paga duas coisas: taxa de lixo. Todo cidadão europeu paga taxa de lixo, em alguns casos, bem caro. 2, as pessoas pagam para alguns produtos o que eles chamam de ecovalor, que é um acréscimo no valor na hora de comprar o produto, está junto com a nota fiscal, vem escrito, que vai pagar a logística reversa. Então, assim, você compra uma geladeira. Eu quero descartar minha geladeira, você pode chamar, o cara vem buscar na sua casa. Fantástico. Só que você pagou por essa coleta quando você comprou. Você já custeou isso antecipadamente. Então, também faz parte do nosso letramento ambiental, da maturidade que a sociedade precisa adquirir nesse tema, a gente entender que a gente tem que pagar ou arcar o custo ou fazer o esforço necessário para aquilo que a gente quer. Mal comparando, né, Andressa, é que nem mobilidade sustentável. Por 2 anos, eu fui todos os dias trabalhar de bicicleta no emprego que eu tinha, que não era longe da minha casa, eu conseguia viabilizar isso. Só que assim, tem um dia que é um dia de primavera, lindo, maravilhoso, os pássaros cantando, você acorda e sai feliz da vida pedalando. Tem dia que tá 8 graus, chovendo. E aí você vai pedalando. Estou rindo porque aconteceu exatamente isso comigo. Teve uma vez eu cheguei em casa e não conseguia chegar em casa de tanta chuva que foi na volta. Isso ainda chegou. Você imagina assim, você está indo para o trabalho, você vai chegar molhado, você vai ter que trocar de roupa, aquela roupa molhada você vai pendurar em algum lugar. Existe lugar? Onde você vai tomar banho? Tem um cabide para deixar sua roupa secando? E na hora de voltar, você vai ter que pôr aquela roupa molhada, gelada e voltar pedalando. Então, assim, o que eu quero dizer é que tem um ônus. As coisas, o custo da sustentabilidade é o custo do nosso conforto, da nossa facilidade. É muito prático ter um copo descartável. É muito prático já comprar a fruta cortada e embalada. Só que isso tem um impacto ambiental.
Então, se a gente está querendo reduzir o impacto ambiental, a gente tem que estar disposto a cortar a própria fruta, a fazer as coisas com o nosso trabalho no lugar do impacto ambiental que foi gerado por alguém para facilitar a nossa vida. A mesma coisa para a mobilidade sustentável, né? Quem anda de transporte, eu sou um ativista do transporte público, né? Eu tento, dentro da cidade de São Paulo, eu praticamente só uso transporte público. Tenho um carro, fica na garagem e eu vou de ônibus, de trem, por questão política. Só que é isso, tem dia que está lotado, tem dia que você tem que ficar meia hora no ponto esperando o ônibus, tem que encaixar isso na tua rotina, entendeu? Isso faz parte do que significa investir e se esforçar por ter uma vida mais sustentável. Então, talvez, e aí a gente voltando para a economia circular, vai perceber que talvez alguns hábitos terão que ser alterados. Por exemplo, eu quero reduzir a quantidade de embalagens. Muito bem, então uma alternativa que você tem é comprar produtos a granel. Puxa, legal, né? Vou comprar produtos a granel. Só que imagina você ir no supermercado, comprar arroz, feijão, granola e, sei lá, milho para pipoca. São 4 embalagens que você tem que sair da sua casa com a embalagem vazia, levando embaixo do braço, para lá você poder encher no coisa a granel e trazer de volta cheia para sua casa. Isso Quantas exige um pessoas... planejamento. Um planejamento e quantas pessoas estão dispostas. A gente vê o pessoal não consegue levar a sacolinha de pano para evitar a sacolinha plástica, o que dirá levar um conjunto amplo de embalagens vazias para um supermercado. Então, não sei o quanto a nossa sociedade está disposta a isso. Por isso que eu volto na questão da sensibilização para a mudança. A gente vai ter que preparar a sociedade para se dispor a isso. Se eu quero isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho uma maturidade, que nem criança, né? Você estava falando dos nossos filhos, né? É que nem a criança entender que tudo tem uma consequência, que tudo tem um custo. A gente está nessa fase na humanidade. A humanidade precisa entender que as coisas têm um custo e que se a gente quer uma coisa, tem que dar outra em troca, né? Nada vem de graça. E é difícil essa lição. É difícil, mas a própria separação de resíduos em casa, né? Que muitas pessoas, não separo porque eu tenho preguiça, porque dá trabalho, porque tem que levar separado e tal. Às vezes eu uso essa analogia, né? A gente não vai até o supermercado e passa de corredor em corredor escolhendo o produto que eu quero. Por que eu não posso, pelo menos, separar os resíduos por tipo e levar até um lugar adequado? Então, acho que tem coisas que são hábitos, mas tem um conforto, uma comodidade que a gente perde, sim, que é isso, tem que planejar, tem uma consequência, tem um custo. Eu acho legal que você trouxe os termos acadêmicos aí de internalizar a externalidade. Eu já montei e gerenciei um negócio de economia circular, de reciclagem e tudo mais, e assim, não fecha a conta, de fato. Muita gente tem essa ilusão de que o valor do reciclável, nossa, vai ganhar rios de dinheiro. Não paga a conta. Porque você não tem é uma para série de fechar. trabalhos. Não é Não é para isso. fechar, porque você tem gente no meio dessa cadeia, inclusive gente em fragilidade social que precisa de inclusão. O catador precisa ser pago pelo serviço de triagem, além do valor intrínseco do material. Não dá para achar que o catador... terceirizando para a natureza esse custo, né? Exato. A hora que eu jogo lá, deposito num lugar, deixa lá que vai decompor. Eu estou terceirizando para a natureza, né? Agora, Andressa, voltando para um ponto que você tinha me perguntado antes, que eu acho muito importante. Vamos também distribuir essa responsabilidade para o lado da indústria e para o lado do governo. Porque não adianta também a gente culpar a vítima, né? Não adianta a gente vir aqui e achar que a culpa é toda do cidadão, do consumidor. Existe uma grande responsabilidade, né, por trás, principalmente dos governos e das empresas que precisam, de um lado, fazer políticas públicas adequadas e, do outro lado, pensar os seus produtos e embalagens de uma forma adequada. Vou dar um exemplo, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu do Movimento Circular que acabou de voltar do Japão, uma missão para conhecer o sistema de economia circular, isso que é super interessante. E o que acontece? Lá ele se deparou, ele foi no mercado, ele fez umas incursões, né, dessas de campo. Ele foi no supermercado ver como é que são as embalagens e tal e coisa. E uma coisa que ele achou muito interessante, né, até depois um vídeo de Instagram que ele fez sobre isso, todas as garrafas PET de água, por exemplo, tem no rótulo um picote. Isso é obrigação legal. Então, o governo estabeleceu uma obrigatoriedade de todo rótulo de garrafa de bebida plástica, né, tem que ter um picotinho para quê? Para daí o consumidor, na casa dele, rasgar o rótulo e, na coleta seletiva, já jogar fora garrafa, tampa e rótulo
separado para facilitar a reciclagem. É o que você estava falando de design for disassembling, né? De você pensar o projeto do produto para a desmontagem. Então, você veja que existe uma cadeia de acontecimentos. O governo cria uma lei obrigando, as indústrias projetam o produto em atendimento a essa lei, pensando no consumidor, e o consumidor, no ato do descarte, vai separar as partes para facilitar a coleta seletiva. Isso é engajar o consumidor, isso é fazer as partes todas, os stakeholders, trabalharem em conjunto, né? Só que para isso precisa de coordenação, que é o que a política pública deve fazer. Então, é só para mostrar que para a máquina funcionar, todas as engrenagens têm que estar azeitadas. A coisa precisa ser coordenada e, uma palavra muito importante na economia circular, cooperativa. As partes têm que pensar num objetivo comum e maior, inclusive empresas concorrentes. E aí, só para mencionar um outro desafio que você perguntou no começo, esse é um outro desafio da economia circular. Entrar na cabeça das empresas que tem horas que eles vão competir e tem horas que eles vão cooperar. E as empresas não estão necessariamente prontas para isso. Muitas empresas não entendem como é que eu vou sentar com o meu concorrente, que eu me esgalfinho lá para market share do meu produto, e como é que eu vou junto com ele pensar, por exemplo, numa urna de coleta da logística reversa? Como é que a gente vai dividir a responsabilidade de coletar todas juntas as embalagens, independente da marca? Então, isso são desafios de governança que a gente vai ter que superar também. As empresas vão ter que internalizar mais esse desafio. Eu vou limitar as cores, pensando na reciclabilidade do material, como é que isso fica nas questões de marca? Então, tem uma série aí de discussões que eu tinha a pergunta aqui que a gente acabou respondendo ao longo da conversa, que eram os desafios para as empresas, né? A gente tem essa questão de conscientização, que acho que vale para o consumidor, mas vale para as pessoas dentro das empresas. Eu falo bastante nas empresas, assim, você tem que criar repertório nos seus colaboradores, porque quem toma a decisão do dia a dia são as lideranças dos colaboradores que estão aí, não é um CEO que toma todas as decisões, então tem que ter essa conscientização de consumidor de empresas. A gente falou dessa questão de olhar a cadeia, esse é outro desafio para as empresas, então eu tenho que olhar minha cadeia, os impactos, e eu tenho que saber a hora de colaborar e a hora de competir, né? Pois é. Agora, independente disso, Andressa, e aí eu preciso, antes que a gente chegue no nosso horário, falar o que eu acho que é o maior desafio para as empresas. E para esse, eu não tenho a solução, não tenho a resposta, e é a pergunta-chave na minha opinião. É como manter as empresas lucrativas num cenário de menor consumo. A questão é simples. Vamos pensar no eletroeletrônico, que eu acho que é um ótimo exemplo. Um telefone celular, né, para ficar num objeto icônico que todo mundo conhece e utiliza. Pensem num telefone celular que hoje em dia é trocado a cada 2 anos. Então, num espaço de 10 anos, você, empresa, fabricante, vai vender 5 aparelhos para teu consumidor. Mas aí eu começo a falar assim, mas eu acho que o celular podia ser passível de reparo. Eu acho que o celular podia ser modular para eu atualizar só uma peça, uma câmera, uma bateria, o que eu preciso e tal. Então, com isso, eu vou fazer o celular durar mais. Eu vou combater o que a gente chama de obsolescência planejada, aquela ideia de você jogar fora antes do tempo. Então, vamos fazer as coisas durarem mais, vamos fazer produtos feitos para durar. Puxa, que legal. Só que nos mesmos 10 anos, por exemplo, agora, meu celular não dura, não é trocado a cada mais 2. Vamos supor que eu consigo trocar de celular a cada 5 anos. Então, nos 10 anos, eu só vou vender 2 aparelhos. Como é que eu faço? Pensando no ponto de vista de negócio mesmo. Para minha empresa continuar lucrativa, se antes eu vendia 10 e agora eu vendo 2. Não vou poder aumentar minha margem de lucro proporcionalmente, senão ninguém compra. Como vai vir? Como é que vai funcionar? E aí, eu não sei, mas até certo ponto a gente vai conseguir aumentar lucros sobre operações. Até certo ponto você consegue reduzir custos. Até certo ponto as empresas podem oferecer outras fontes de receita. Então, por exemplo, no celular, eu posso vender o reparo do celular. Eu posso ter peça de reposição, eu posso, né, viabilizar outras estratégias, eu posso vender hardware, né? Você pega por exemplo, vamos citar nomes aqui, você pega uma Apple, hoje em dia o lucro líquido da Apple
da Apple vem muito mais da venda de streaming, espaço na nuvem e software do que de hardware. Agora, tudo isso tem um limite. E talvez esse é o grande ponto que eu acho que é uma questão social para ser amplamente discutido. Talvez a gente precise entender que o lucro dos acionistas precisa ser menor. E eu não sei se o mercado financeiro está preparado para isso, para reduzir margem de lucro, para reduzir expectativa de dividendos e outras rentabilidades que os acionistas têm quando eles colocam o seu capital nas empresas. E essa vai ser uma discussão muito dura e eu não sei se a gente tem muito tempo para fazê-la. Então, por isso que eu acho importante trazer também para a pauta esse grau de reflexão e que eu acho que vai ter que começar nas pessoas, nos clientes e que pessoas também são acionistas, né? Porque a gente não pode achar assim, as empresas... É uma instituição fantasma, existe uma grande mente misteriosa. Não, são pessoas. Né? Empresas são compostas por pessoas, as decisões das empresas são tomadas por pessoas, os acionistas, o capital, são pessoas que estão lá comprando ações, às vezes um fundo de pensão, às vezes um pequeno investidor e às vezes, obviamente, um grande investidor também. Mas o que eu quero dizer é que se a gente não trabalhar no coração das pessoas esses valores para que isso chegue e altere valores tão profundos como expectativa de lucro de acionista, eu tenho receio de que a mudança seja só mais do mesmo e a gente não consiga fazer uma transformação verdadeira. Aí, Flávia, você trouxe o ponto, assim, a gente falou de economia circular, você tem o lado ambiental, que é mais óbvio, né, resíduos e materiais, você tem o lado econômico, que a gente falou bastante, né, de oportunidades, desenvolvimento, geração de renda e tal, e você tem essa questão social, que não é só o lado social de assistencialismo, que muitas pessoas associam com cooperativa e tal, mas é uma questão social e humana para todos, porque é isso, envolve desde acionista, como é que eu lido com lucro, com posse, com tudo isso. Então, esse olhar humano, como é que os seres humanos e as mulheres e homens, enfim, as pessoas se relacionam com o consumo como um todo, com geração de valor, né? O que é o valor? Que valor a gente tem? Como é que fica a lucratividade? Junto com uma agenda, assim, de eficiência, de produtividade, que acho que a gente tem que trazer, mas esse é um fator bem importante. A gente está chegando aqui no final, já está passando um pouquinho, e tá ótimo, por mim a gente podia ficar aqui umas 2 horas falando, tinha papo aqui para o dia inteiro. Mas aí, para a gente fechar, eu queria aí falar de 3 coisas juntas, e aí você traz a sua fala de fechamento. Uma eu acabei não falando no começo, mas o Flávio é colega no MBA de Economia Circular e Inovação, no primeiro do Brasil, lá na FESP, que a gente está aí montando e que está aí em breve a primeira turma. Quem quiser saber mais, entre em contato, eu já compartilhei nas redes, o Flávio também, mas isso é algo que acho que é bem legal. Então, a gente tem um MBA que fala de economia circular como fator de inovação e geração de negócios, políticas públicas e setor privado. Então, acho que essa conexão, isso é bem legal. Então, o Flávio está nessa, junto comigo. O Flávio acabou de lançar um livro, então ele cumpriu aquela meta check na vida de plantar uma árvore, né? Criar um filho, escrever um livro. Então, escrever um livro, check aí do Flávio. E aí também está inserido em várias iniciativas, uma delas no G20, tem o fórum, a gente vai ter o Fórum Mundial de Economia Circular no ano que vem. Queria que você desse aí para a gente fechar essa pitada, o que vem pela frente, o que esperar de futuro nesse tema, para a gente fechar aqui essa live, que eu me diverti bastante. Legal, Andressa, obrigado aí por ter comentado o livro. Também quem tiver interesse, nos siga aí nas redes sociais, a gente está compartilhando por lá. Mas eu acho assim, a gente tem muitas coisas por vir. Primeiro, a própria Política Nacional de Economia Circular, a gente tem uma expectativa de que ainda esse ano ela seja promulgada. Então tem aí cada um papel importante de pressionar os seus deputados lá na Câmara dos Deputados em Brasília, para que acelere a tramitação e ponha de pé esse marco legal tão importante. E junto com ele, um desdobramento imediato seria o Ministério do Meio Ambiente lançar a sua estratégia nacional. Porque a partir disso a gente teria um arcabouço amplo, onde cada atividade, cada empresa, cada setor produtivo pode achar os seus caminhos para a economia circular. Junto com isso, existe uma questão muito importante, que é dos catadores, você mencionou aqui, viu, Andressa, aí a pauta hoje não tem absolutamente nada de assistencialismo. A gente está falando de
um grupo de pessoas que prestam um trabalho fundamental. Mais de 80% da reciclagem hoje no Brasil é feita por catadores. Isso precisa ser reconhecido e valorizado. E dentro da política pública, o Ministério do Meio Ambiente também está prometendo agora, para o mês que vem, a regulamentação de um fundo, na verdade, de uma iniciativa para financiamento de ações na cadeia da reciclagem. É meio que uma lei Rouanet da reciclagem, e a gente espera que as empresas possam colocar dinheiro na reciclagem com isenção tributária, como já fazem no caso das artes e do entretenimento com a lei Rouanet. Uma terceira coisa que vai acontecer é o lançamento das normas ISO e depois as brasileiras pela ABNT de economia circular, um conjunto de 3 normas. Isso está para acontecer já agora, mês que vem, aqui a brasileira provavelmente em agosto, mas isso vai ajudar a padronizar alguns entendimentos e harmonizar definições, estratégias, e a gente espera que isso também alinhe um pouco o que as empresas estão fazendo, até para, por exemplo, ter indicadores comuns para comparação de resultados, para ter estratégias setoriais que depois possam ser desdobradas por cada empresa. E uma coisa que você falou também que é muito importante, ano que vem, no mês de maio, o Brasil vai sediar aqui em São Paulo, na Fiesp, capitaneado por eles, o Fórum Global de Economia Circular, que é o principal evento do assunto no mundo, mais ou menos uma semana de evento super intenso, com vários eventos paralelos, para discutir a implementação prática da economia circular. Esse ano a gente teve um encontro na Bélgica, ano que vem a gente pela primeira vez vai trazer para São Paulo, e acho que vai ter muita oportunidade da gente interagir, conversar, inclusive o MBA que você citou, né, Andressa? A gente está programando alguma atividade paralela para também aproveitar a presença desse pessoal tão importante do mundo inteiro, dos principais promotores, vamos chamar assim, da economia circular global aqui em São Paulo, para tentar catalisar algum tipo de ação, alguma iniciativa aqui no Brasil também. Então tem muita coisa acontecendo e, paralelo a isso, obviamente, empresas, governos atuando, né? Eu tenho muito contato com alguns governos municipais aqui no estado de São Paulo que já estão desenvolvendo políticas públicas de economia circular. Eu tive a oportunidade, em 2020, de fazer o capítulo de economia circular do plano de resíduos do estado de São Paulo, e agora a gente está tentando fazer com que alguns municípios um pouco mais avançados também incorporem a economia circular nos seus planos de resíduos. E da mesma forma empresas, né, que estão desenvolvendo planos de circularidade, projetos, e a gente espera que tudo isso se multiplique de forma exponencial agora que a gente tem toda essa discussão acontecendo e, em breve, marcos legais que deem esse panorama, né, esse arcabouço, como eu disse. Então, acho que vai ter muita oportunidade de trabalhar no assunto, não precisa brigar, tem para todo mundo, então a gente precisa mais cooperar e junto trabalhar para que a gente tenha condições de fazer uma transição no Brasil para uma economia cada vez mais circular, sem dúvida. Olha, eu estou vendo aqui, tem uma pergunta que não apareceu na minha lista de perguntas, mas eu vou, se você tiver 2 minutinhos, só para a gente não deixar essa resposta. Não está aparecendo aqui, então não consegui pôr na tela. Andressa, muito obrigado pelo evento. Flávio é uma referência, sempre muito gratificante ouvi-lo. Olha aí, ó, mais um fã, Flávio. Gostaria de saber o que o Flávio pensa a respeito das normativas que buscam regular todo o ciclo de vida de produtos, como a regulação das baterias na União Europeia, e a proposta de regulação para o ecodesign também na União Europeia. Quais os desafios desse tipo de regulação? Só para a gente não deixar a pergunta... Não, muito boa. É assim, existem vários tipos e formatos e modelos de regulação sobre ciclo de vida de produto e, em tese, elas são todas excelentes e fundamentais. É o que a gente estava falando, não adianta nada se depois de feito o produto tentar resgatar algum valor, reciclar, o que for possível. A gente precisa aumentar essas possibilidades. Então, atuar principalmente com relação ao ecodesign de produto é fundamental. E aí também é importante, nessa esteira de não achar que só a Europa tem coisas boas, reconhecer que a gente já tem isso no Brasil. Para aqueles que não conhecem, o Brasil tem promulgado no passado, retrasado, acho que já, um decreto para a logística reversa do vidro. E lá tem um artigo que exige um conteúdo mínimo de material reciclado. Então, hoje, no Brasil, já é obrigatório que toda embalagem de vidro tenha um certo percentual de material reciclado na sua composição. Percentual esse que vai aumentando ao longo dos anos. Coisa parecida, isso já está escrita e prometida para o mês que vem, pelo Ministério do Meio Ambiente, para o plástico e para o papel. Então, a gente já começa a ter aí um vislumbre de uma regulação de ecodesign, né? Não é tudo que a gente gostaria,
mas já mostra um pouco essa visão de que precisamos trabalhar no projeto de produtos e embalagens. O próprio direito ao reparo, que eu estava mencionando, que está na proposta da Política Nacional de Economia Circular, também é outra coisa. Eu preciso projetar produtos eletroeletrônicos que possam ser consertados, por exemplo. É um direito do consumidor. São avanços muito importantes. O único ponto, Andressa, que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, é porque muitas vezes as regulações são manipuladas por alguns grupos de interesse para dirigir interesses comerciais travestidos de interesses ambientais. Então, muitas vezes, eu critico a cadeia de um material X financiado pelo material Y, né? Sem também deixar claro que este outro material Y também tem os seus desafios ambientais. Então, principalmente nessa questão de vidro, plástico, metal e papel, que são as quatro grandes linhas de materiais, principalmente para embalagens, existe uma competição muito grande por quem vai ser a embalagem do futuro. E eu tenho a dizer o seguinte, tem lugar para todo mundo, até porque cada material tem as suas vantagens. Um é mais reciclável, outro é mais reciclado, um captura carbono quando cresce, o outro tem possibilidades de reuso que o outro não oferece. E a gente vai ter que aprender, como sociedade, a escolher com base nesses critérios. Agora, fundamental voltar e lembrar o seguinte, o que é importante é ter regras olhando para o ciclo de vida completo do produto. Então, como é que o produto é fabricado, de onde vêm as matérias-primas, não só como ele é fabricado dentro da fábrica, mas qual a história do que foi necessário para ele ser fabricado e depois, como ele vai ser usado. A diretiva de ecodesign da União Europeia atualmente tem um foco muito grande em eficiência energética. Então, o que está lá, basicamente, na diretiva, são standards, padrões de desempenho energético. Então, você exige que, sei lá, uma máquina de lavar não consuma mais do que tantos quilowatt-hora por ciclo, por exemplo. Então, assim, isso é um começo. A gente aqui talvez possa fazer isso, a gente já tem o selo Procel no Brasil, né, outras iniciativas desse tipo, mas a gente pode ter regras. Só acho que a gente tem que ter cuidado para que elas não sejam inadvertidamente usadas para um setor comercialmente se sobrepor a outro. A gente tem que ter um pouco desse olhar de econômico, mas é fundamental ter a visão do ciclo de vida, sim, sem dúvida. A visão crítica, são decisões complexas, eu também, todo mundo que eu trabalho, eu falo, não tem uma solução única. Se tivesse, seria fácil, a gente já teria escolhido. Então não dá para ir na superficialidade, achar que um sempre vai ser melhor, mas qual é o uso? De fato o melhor é a gente usar o mínimo de recursos possível não usar, então esse seria o melhor. Esse é viável? Não. Então, assim, como é que a gente escolhe de forma inteligente, olha os vários fatores, olha a cadeia, né, Flávio? Não tem um indicador, é por isso que não tem um indicador único, não tem uma resposta única, não tem bala de prata, que nem o pessoal fala, não tem nem Salvador, e nem não é aquele 0 ou 1, né, o binário da computação, ou o bom e o mal. Você tem várias escalas de cinza, entre o 0 e 1 você tem uma infinitude de números aí, de nuances para a gente escolher. Duas coisas bem rápidas, viu, Andressa? Só a primeira, assim, como tudo na vida, diversidade é riqueza. Então, a gente precisa entender para as empresas que, em alguns casos, nesse lugar, a melhor embalagem é o vidro, porque eu vou reutilizar, é perto da minha fábrica, por exemplo. Nesse outro lugar, é longe da fábrica, não vai dar para reutilizar, mas eu posso reciclar, então eu vou fazer de metal. Aqui, o cara vai reutilizar. Cada lugar vai ter a sua particularidade, a gente vai ter que aprender a viver na diversidade também com relação a produtos e embalagens. Bem-vindos ao novo mundo. E o segundo ponto, eu estava semana passada num congresso internacional de resíduos e me perguntaram, você acha que a reciclagem vai resolver a poluição pelos plásticos? E a minha resposta eu vou repetir aqui. A única coisa que vai resolver a poluição, qualquer que seja, inclusive pelo plástico, é a mudança de comportamento humano. Comportamento nas escolhas de consumo, comportamento nos hábitos de uso, comportamento nas formas de descarte que a gente tem. O Brasil ainda tem grandes desafios para convencer as pessoas a separar o material reciclado. A gente precisa superar essa fase e ir enfrentando as outras. A gente precisa que as pessoas pensem melhor em não consumir e, quando forem consumir com critérios, consumir com cuidados ambientais, fazendo escolhas mais bem fundamentadas com base em valores socioambientais, né?
sem isso a gente não vai conseguir avançar. E escolhas conscientes, né, Flávio? Exatamente. Bom, a gente passou aqui, a gente podia continuar, a gente pode fazer um episódio 2 depois, Flávio, se Sem você dúvida, é um topar, prazer, quando você quiser. Gente, muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Obrigada, Flávio. Quem quiser saber mais, deixa nos comentários ou me aciona aí no privado. Tem as redes da SustainReal também. Quem quiser saber mais de economia circular, desenvolver projetos, soluções ou dividir problemas, né? Não sofra sozinho, a gente vem falando isso. E para a próxima semana a gente tem um tema também muito legal. A gente vai mudar o tema aqui. Etarismo, então diversidade geracional, a gente vai falar na próxima semana, a gente tem um convidado também especial, especialista nesse tema, que é todos os aspectos aí da sustentabilidade ligados a negócio, tá? Bom, gente, muito obrigada, Flávio. Eu que agradeço, obrigado, pessoal. Até a próxima. E eu vou colocar a vinheta final aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau.